E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Heraldo Maia, bacharel em Direito, com vários certificados em perícia grafotécnica, perícia judicial, conciliador, mas que só serve para o papel, porque se eu tivesse que precisar do emprego, eu acho que eu teria que ter no meu currículo que eu trabalhei na boca de fumo, que eu sei rolar um baseado, que eu sou a favor do aborto, de várias outras coisas aí. Enfim, comum. Não sou, então talvez isso não, tudo que eu falei não sirva de nada, a não ser daquilo que a gente usa no banheiro para limpar a bunda, né? Enfim, vamos lá. Eu quero trazer um- umas coisas aqui, é que eu escrevi, mas eu vou falar com vocês. Vamos lá. Gente, eu sempre fui um cara de me posicionar, né? Só que depois de 2022 aconteceu algo comigo que mudou a minha vida, mudou o meu jeito de ver o mundo, né? Só que isso é uma coisa muito pessoal, que fica para um outro vídeo, uma outra situação. Vamos falar o que eu vim fazer. Está chegando a política e eu vejo todo influencer, pessoas que têm relativa influência sobre as pessoas, né, fazendo vários comentários, é, sendo, na minha opinião, desleais com o seu público, mas quando eu digo a minha opinião, acho que já fica bem claro, né? Eu não estou pedindo para você concordar com o que eu estou falando. Justamente por não concordar com o que eu venho ouvindo muito, eu vim dizer uma coisa. O Brasil precisaria, há anos atrás, de ter votado em alguém como Enéas, eu acho que o nome dele era Ernesto Carneiro, salvo engano, que se candidatou à presidência da República. Mas eu não lembro se eu votava naquela época, mas acredito que não, porque se tem uma coisa que eu tenho certeza é que desde que eu voto, nunca votei nesta pessoa que está ao poder, então eu teria votado nele. A gente teria bomba nuclear, a gente com certeza deveria estar entre as 5 melhores economias do mundo, aposto piamente. E não estaria sofrendo ameaças externas de ser invadido por um país estrangeiro por não ter apresentar risco nenhum, por não ter qualquer arma ou nada que possa ferir um país que está a mais de 3 mil, sei lá, 5 mil quilômetros de distância de nós. Dito isso, gente, o que o Trump vem fazendo, na minha opinião, é uma coisa que eu não acredito, eu não consigo acreditar que só eu esteja vendo, certo? Eu chamaria de xadrez de sangue contra a ingratidão dos aliados. Se liga nos movimentos, vocês vão entender. Mas eu quero antes, para depois mostrar para vocês como é o ser humano. E o quanto o ser humano é pior do que aquilo que a gente joga pro lixeiro levar. Quando você alimenta um cão, né, pelo menos ali por um mês, 2 meses, 3 meses, pode ter certeza, você pode ir embora um bom tempo. Quando você voltar, com certeza de uns 90%, aquele cão vai te reconhecer, vai fazer festa, vai te lamber, enfim. Esse é um cão. Um cão. O ser humano. Se você alimentar um ser humano por um mês, 2 meses, 3 meses, quando você parar de alimentá-lo, ele não só vai esquecer do que você fez, como ele vai começar a falar mal de você, falar que você é egoísta, que você é uma pessoa má, perversa, uma pessoa que não ajuda o próximo. Vai botar vários problemas. E o que isso mostra? O ser humano, basta você cortar a chupeta, a tetinha, o mamamama,
que ele se volta contra você, ele vira seu inimigo. Ou seja, aquela pessoa que você ajudou para pensar assim, pô, esse cara quando crescer vai ser meu amigo, vai ser o meu fiel escudeiro. Não, você só alimentou aquele que se tornaria o seu pior inimigo, a sua maior dor de cabeça. Vamos lá. Os Estados Unidos, por ano, foi o xerife do mundo, né? Tentando que o mundo fosse um lugar mais seguro, que as pessoas respeitassem a liberdade, respeitassem a vida, respeitassem várias coisas, né? Ele gastou por décadas mais de trilhões. Só agora em 2024 ele gastou mais de 1 trilhão, eu vou colocar aí para vocês verem, em, em gastos militares. Enquanto a Europa toda, ou quer dizer, esse 1 trilhão dele, perdão, representa 66% do que a Europa toda gastou na OTAN junta. Tudo que eu estou falando, um país sozinho gastou mais do que vários países europeus que têm uma moeda forte juntos. Qual é a lógica disso? Qual é a necessidade que eles têm de que os Estados Unidos banque eles? Nenhum. Eu não vejo, não faz sentido. Mas, como eles já estavam mal acostumados de ter tropas americanas protegendo o sono dos bebezinhos europeus, dos políticos europeus, eles estavam pouco se importando para devolver ou retribuir essa proteção, esse gasto excessivo, entendeu? E aí apareceu a oportunidade de fazer negócio mais barato. Ah, olha, o gás ali é mais barato. Olha, as motos ali são mais baratas. Olha, se eu botar fábrica ali, a mão de obra é mais barata. Entendeu? Pegaram a visão? Ou seja, eu te protejo. Tem um gasto absurdo. A única coisa que eu espero que você faça é tipo assim, quando você tiver um dinheirinho sobrando, investe em mim, compra alguma tecnologia minha, né? Vamos fazer aquele jogo do ganha-ganha que todo mundo sai ganhando e que eu não reclamo, você não reclama, mas não, né? Você gasta porque você quer, entendeu? Problema seu. Eu vou comprar ali que é mais barato. Aí eles foram comprar naquele país onde era famoso o celular MP10. Aquele celular barato, que travava, que não servia como celular. Mas enfim. E esse país, chamado China, foram safos, foram inteligentes, viram que eles eram na, o, a menina. Como é que se fala aquela menina cobiçada da escola? Que todo mundo queria. Desculpa, mulheres, usar vocês. Não me processem. Mas assim, é porque eu tô falando que isso é a questão masculina, né? Que a competição. Acredito também é uma feminina, mas eu não posso falar que eu não sou mulher. E nem me pauto a isso, diferente de outras pessoas que transitam de gênero. Mas enfim, eles viram que eles eram um país mais cobiçado e, ó, se vocês colocarem a indústria aqui, se vocês fizerem isso aqui, e as pessoas começaram a industrializar a China, industrializar a China. A China, nada burra, começou a se aproveitar da do que? Dos investimentos, do conhecimento, pegando aquilo que os americanos, que os europeus, que todos os países produziam lá, desmontavam, né, aprendiam, né, faziam como chama, né, tecnologia reversa, acho que é isso, e começaram a produzir os próprios equipamentos, os próprios celulares melhor do que um iPhone, talvez, não sei, não posso garantir, né? Porque nunca foram botados em guerra. Mas talvez aviões melhores, tanques melhores. Só que a gente só sabe isso quando vai para a guerra, né? Eu digo assim, na prática. E na teoria, os aviões deles são os melhores do mundo. Mas na prática a gente não sabe. A gente nunca teve confronto entre eles. Não que eu espere que aconteça, mas quando acontecer a gente vai saber a diferença do papel, né?
da diferença real. Dito isso, então assim, os países começaram, aquela balança começou a ficar desfavorável para os Estados Unidos e absurdamente valiosa para os chineses. E os Estados Unidos vendo que estava perdendo a sua hegemonia e fora isso perdendo a sua economia e ele não tinha mais indústrias, porque assim como os europeus ele também, vamos produzir lá porque mais barato e tal, 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 e os americanos estão acostumados a ter tudo barato, não, se eles mesmos produzissem, eles teriam produtos mais caros porque eles não aceitam receber menos, certo? Então, tá bom. Era um jogo tipo assim, meio do ganha-ganha. Mas aí, o que acontece? Imagina você é um pai ou uma mãe, você tá vendo ali que você tá perdendo seu poder aquisitivo. Você tá vendo que você tá perdendo o poder. E você vai fazer de tudo para segurar. Você não quer ver seu filho passar fome. Você não quer ver seu filho na pior. E você não vai entregar aquilo sem brigar. Jamais. Nunca. Entendeu? Então, dito tudo isso, esses países é pior, eles se aproveitaram durante décadas de enriquecer sob a proteção do dólar como reserva mundial, né? Eles usaram a estabilidade que os Estados Unidos bancavam com sangue e dinheiro para enriquecer seus próprios cofres e outros países menos devolver para os Estados Unidos. Sabe? Tá vendo a questão da traição? Então, quando eu recebo ajuda sua, em vez de retribuir aquilo que você fez por mim, eu viro as costas e vou falar com aquela pessoa que você mais detesta ou aquele teu concorrente direto, como é que você vai se sentir? Como é que você vai lidar com isso? Não. Politicamente. Gente, se política funcionasse, se o muito obrigado, o por favor, por gentileza funcionasse, a gente nunca tinha tido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Se política funcionasse, a gente não teria países que matam pessoas, porque quando eles nascem, o código já diz, você pode matar, poder você pode tudo, mas você deve? Não. Porque se você matar, você vai morrer, você vai ficar preso, mas as pessoas continuam fazendo. Mesmo existindo algo que diga que não pode. Vocês estão vendo? Então vamos lá. Jogo das Bruxas. Quem assistiu o filme do Harry Potter lembra, né? O Harry Potter era o cara protagonista. Ele era o herói do que viria a ser um filme muito bom. A Hermione sempre foi aquela gênia, aquela que estudava, sabia de cor salteado, né? Das poções, dos feitiços. E o Ronald foi o cara do xadrez. E ele se sacrificou por Harry poder seguir para chegar na Câmara Secreta. E é o que o Trump está fazendo. O Trump ele está comprando briga com todo mundo, porque para ele, como os americanos têm isso muito forte dentro deles, diferente da maioria dos países, aquele nacionalismo, né? É para eles a America First, a American First, né? Uma vez, duas vezes, 10 vezes América sempre é América em primeiro, América em segundo, América em terceiro, e quando chegar em 10º América, talvez lá pelo 11º eles comecem a pensar em alguém, mas sempre América. Vendo esse poder dos americanos se esvair, da América se esvair, ele falou, opa, eu vou atacar com tudo que a gente pode, eu não vou entregar o jogo assim. A gente pode até deixar de ser uma hegemonia, mas não para a China. Talvez eu acho que a maior briga dele, a maior encrenca dele é por que a China? Podia ser a Europa, podia ser o Japão, podia ser a Coreia do Sul, menos a China. Cara, isso é uma lógica. A visão de, vamos dizer assim, de nação, acredita que a forma de governar chinesa não é a correta. Eu também acho que não é, sabe, de ter um imperador. Eu acho que as pessoas têm que ter tempo para ficar e tempo para sair. Não tá dando certo, sai.
que é uma coisa que não acontece na China, que é uma coisa que não acontece na Rússia, que é uma coisa que não acontece em vários países. Na Rússia tem eleição. O Vladimir Putin é presidente há quanto tempo? Ele já criou lá, modificou o código várias vezes para continuar sendo presidente. Isso para vocês ainda parece presidência? O Maduro fez a mesma coisa para se manter no poder. Então, o Trump está dando a cara a tapa, ele vai se sacrificar para não entregar de mão fechada para a China, o poder para a China. Ele vai brigar até o fim. Enquanto ele for presidente, ele vai brigar. Ele vai brigar com o mundo se precisa. Ele já está brigando com o mundo. E aí, por isso que, ó, você vê como dá certo a questão do brigar, dá mais certo do que a questão do pedir, do ser político. Quando ele ameaçou sair da OTAN, quando ele ameaçou invadir a Groenlândia, rapidinho, o país que eu me esqueci agora que é dono da Groenlândia, né, mandou tropa para lá. Rapidinho a Europa agora, que já descobriu que os Estados Unidos já não, talvez nem defenda eles naquela questão da OTAN, que se eu for agredido, talvez os Estados Unidos não vá defender eles, a OTAN já começou aumentando seu poderio bélico, seu poderio militar, a gastar mais, que é aquilo que ele já pedia, ó, há muito tempo. Tá vendo que só depois que mudou alguma coisa, ou seja, precisou bater, morder, gritar para dar certo, porque o por favor, por gentileza, pelo sei lá, não funciona. E a história mostra que não funciona. E eu não sei, porque as pessoas falam, olha, se for ali soltar uma pomba da paz, olha, se você conversar com ele, que conversar, no dia que conversar, resolvesse, a gente não tinha Banco Master, a gente não tinha Mensalão, Petrolão, um monte de coisa. Mas adianta conversar? Não adianta nem prender, que os caras manobra, solta o cara pro cara ser presidente de novo. Aí adianta conversar? É bomba mesmo, mata. Não que eu seja a favor. Mas, gente, eu nunca vi uma pessoa que roubou ou que matou alguém, depois que é morta, matar ou roubar de novo. Eu não vejo como. Não tem, tipo, pô, vamos lá. O cara me roubou. Trocou tiro com a polícia, morreu. Ele vai roubar de novo? Não, não vai. Mas se ele for preso, eu digo, dependendo da ficha dele, ele não fica nenhuma hora na prisão, na cadeia, na cela, seja onde for. Ele não fica. Ele pega um advogado, o pessoal dos direitos humanos, sai. Responde liberdade. E se duvidar, quem vai responder pelo crime é o cara. Que ele é, como diz o nosso presidente, que o maconheiro é tão responsável quanto quem vende a droga. Ou seja, o cara que tem a moto, ele é tão responsável quanto o cara que rouba. Por quê? Porque como ele tem poder, sabe, ele tá humilhando, ele tá diminuindo aquele que não tem. Aí o cara, não, se ele se acha no direito e na razão de roubar, por quê? Porque o outro... eu não sei nem explicar, que se eu for explicar eu vou falar palavrão e eu acho que meu vídeo vai ser banido. Mas enfim, o Trump, ele aceitou, né, a ser odiado. Ele aceitou a ser criticado em nome de uma coisa maior. Ele falou, deixa me taxar de louco, deixa o pessoal tacar pau em mim. Eu quero que os Estados Unidos durma em paz amanhã. A gente já garantiu por muito tempo o sono dos outros, mas agora eu quero garantir o sono dos americanos, o sono do meu país, o sono do país em que eu moro. Para mim, ele é um gênio não compreendido. Essa é a minha opinião. O cara, ele tá criando vamos dizer, uma cortina de fumaça. Tipo assim, o Irã, Os céus do Irã na foram minha invadidos. visão, cara, foi A uma democracia sacada de mestre. americana chegou. Veja só, se o, o barril do petróleo aumenta não só para os Estados Unidos, aumenta para todo mundo, para a Europa, para a Ásia, para o Brasil, para todo mundo. Aí eles vão achar, já que foi os Estados Unidos que criou o problema, deixa eles resolver. Deixa travado lá. Até o pessoal começar a querer vir ajudar também. Entendeu? Ou seja, ó,
Beleza, eu fiz a minha parte, eu fui lá e eliminei o quem eu queria eliminar. Agora, se vocês quiserem me ajudar, bem, senão não tem nada. A gente fica aqui, ó, só soltando bombinha neles de vez em quando. O Estreito de Hormuz tá lá bloqueado. Se vocês quiserem vir ajudar a desbloquear, são bem-vindos. Se vocês não quiserem, vai ficar bloqueado. Ou seja, eu não vou mais resolver o problema do mundo sozinho. Ou vocês me ajudam, ou vocês se ferram junto comigo. Entendeu? Ele tá puxando todo mundo pro abismo, parceiro. Se eu vou cair, vou levar todo mundo junto, não vou só. Cara, sinceramente, ele tá certo. Ele carregou o mundo por muito tempo. Em vez de a gente retribuir o favor, a gente está atacando os Estados Unidos, atacando. Cara, isso é de uma perversidade imensurável, sabe? Tipo, se você atacar aquele país que por muito tempo era o nosso herói, que criou vários filmes de herói pra gente, cara. Mas enfim, como eu digo, né? Do ser humano você pode esperar tudo, menos retribuição, gente. Sério, eu tô desacreditado muito do ser humano. Então é isso. E eu vou dizer uma coisa, eu me identifico como uma pessoa de debate, de embate. Então, se você for fazer qualquer comentário maldoso, perverso, babaca, que seja que for, você terá uma resposta da altura ou pior. Então eu peço que você tenha cuidado, que você se baseie muito bem no que você vai comentar. Não estou dizendo que você não deva ou que não possa. Todo comentário é bem-vindo, desde que tenha lógica, ideologia nos comentários. Eu quero lógica. Se tiver lógica, aí serve para mim agradecer e para a gente ter talvez um próximo vídeo sobre outra coisa. Obrigado e uma excelente Páscoa atrasada para vocês.